galera, meus queridos alunos do terceiro ano aí do ensino médio da Escola Padre Ernesto. É um grande prazer estar novamente com vocês. Eu sou o professor Gerson da disciplina de História e nesta semana eu vou apresentar para vocês o roteiro deste bimestre que está iniciando agora. O bimestre começa no mês de junho e vai até o mês de julho. Nós estamos aí então no sexto bimestre. Mas agora eu vou apresentar para vocês o roteiro da primeira semana do mês de junho. Vão achar bastante pertinente e vão gostar muito. Então aqui está o roteiro do plano de estudos, estudo dirigido, mês de junho e julho, terceiro ano de História, professor Gerson. Aí nós vamos estudar na semana 1, que é essa semana que começa hoje. Ela vai, na verdade a semana começa no dia 31/5, mas ela termina no dia 4/6, né? Essa semana. E aqui estão então os conteúdos e alguns deles que nós veremos durante essa semana. Então vamos lá. Nessa semana nós vamos estudar aí o capítulo 4, que é a crise dos anos de 1920 e a ascensão do nazifascismo, conteúdo extremamente importante, especialmente nesse momento em que se está discutindo e rediscutindo novamente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, nazismo e fascismo, ou o que a gente chama de nazifascismo, né? Então nesse período nós vamos, dessa semana e na outra semana, nós vamos estudar, espero que vocês gostem bastante. Então o que nós veremos aí ao longo desses estudos? Nós vamos estudar o The American Way of Life, né? Que é o modo de vida americano, que vocês vão poder entender melhor isso quando vocês estudarem. Nós vamos estudar o crash da Bolsa de Nova York de 1929, ou chamada Quinta-feira Negra. Foi quando a Bolsa de Nova York caiu e isso de uma forma efeito dominó levou praticamente todas as nações do mundo passar por uma crise muito profunda. Então nós vamos estudar aí profundamente essa crise econômica. Nós vamos estudar as soluções que foram encontradas para enfrentar essa crise, que não foram das melhores soluções, como por exemplo as soluções totalitárias encontradas nesse período. E dentre essas soluções totalitárias nós vamos estudar o fascismo na Itália e nós vamos estudar também na Alemanha a República de Weimar, né? E o nazismo em ascensão. Nós vamos fazer um trabalho com fontes, trabalhar cartazes da propaganda nazista, e vocês vão achar que esse conteúdo é bastante interessante e vale a pena nós aprofundarmos um pouco mais esses estudos. Nós trabalharemos então o conteúdo autoritarismo na Península Ibérica, Portugal e Espanha, o que estava acontecendo ali com esse autoritarismo aí na Península Ibérica. Nós vamos estudar o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Estes então serão os conteúdos da semana que eu tenho certeza que vocês vão. Então esse é o nosso roteiro, né? Aqui está a bibliografia do livro didático que vocês já têm aí em mãos. Quem não tiver o livro ainda, por favor, me procure na escola, retire seu livro para poder estudar, né? O livro se chama História das Cavernas ao Terceiro Milênio, de Patrícia Ramos Bright e de Miriam Brecho Mota, né? Essas são as autoras. E aqui eu trago então para vocês um espaço de leitura, né? Cada vez que vocês verem aí esse termo espaço de leitura, é porque eu estou indicando para vocês quais são as páginas que vocês terão que ler, qual é o capítulo de estudos então da semana. Nesse caso, capítulo 4, crise dos anos de 1920, ascensão nazifascista, das páginas 58 até a página 69, que vocês farão esse estudo durante a semana. Aí eu trago também as atividades, né? Quais são as atividades que vocês deverão desenvolver durante esse período. São as atividades da página 70. Vocês vão estudar, preparar para mim as atividades das questões 1, 2, questão 3, 4, 5 e a questão 6. Somente. Por que somente? Porque lá no livro tem a questão 7, mas a questão 7 é um trabalho em grupo, e trabalho em grupo, infelizmente, nós não estamos podendo fazer nesse momento. Eu espero que em breve a gente possa se reunir e todas essas atividades que são propostas em grupo a gente possa fazer com bastante segurança e com bastante tranquilidade quando as aulas retornarem ao presencial. Eu preparei também para vocês um vídeo que é bastante interessante. Eu quero apresentar aí para vocês o vídeo, né? É um vídeo do YouTube que se intitula 50 minutos em 5, que é de uma blogueira maravilhosa, uma estudiosa de história. Ela chama Débora Ladin, né? Ela vai trabalhar aí a crise de 1929. Ela está querendo dizer assim, 50 minutos em 5, porque ela pega um vídeo dela mesma de 50 minutos e resume esse vídeo em apenas 5 minutos. Então vale a pena vocês darem uma olhada, porque de maneira bastante sucinta, né, ela vai trazer aí a crise de 1929, que ocorreu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
Essa crise, né, foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea, né? Essa crise ela vai acontecer nos meses de setembro a outubro de 1929, denominadamente nos Estados Unidos, né, quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, né, a qual a economia mundial estava ligada naquela época, ela despencou abruptamente, né, provocando então a sua queda, que a gente chama então de crash, né? A queda da Bolsa de Nova York, ela desencadeou por sua vez então a chamada Grande Depressão Americana, que vai durar até meados dos anos de 1930 e que teve um reflexo no mundo como um todo. Então é isso que a gente vai estudar, e eu espero que vocês assistam esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Como fazer então? Toda a leitura do módulo dessa semana eu quero que vocês façam com muita atenção, com bastante carinho, como eu sei que vocês estão se dedicando nesse período aí de pandemia, cada um está fazendo aí da melhor forma possível, alternando entre trabalho, entre os afazeres domésticos da casa, porque eu sei que vocês ajudam seus pais também, ou né, tem muitos de vocês aqui que eu sei que já são casados, têm seus filhos, que precisam alternar então os estudos da escola com todas essas atividades. Então eu sei que vocês fazem isso com muito carinho, com muita atenção e com muito cuidado, né? Mas eu peço então mais uma vez para vocês que façam essa leitura com bastante carinho, leia, releia, se for necessário mais uma vez, para que vocês entendam bem o conteúdo, né? Com relação às atividades que vão ser pedidos ao longo desse bimestre, mas especialmente dessa semana e da outra, né? O que eu vou pedir para vocês? Copiarem essas questões no caderno numa folha em branco, né? E responder com uma letra bastante legível, porque nós, professores, às vezes temos uma dificuldade para poder entender determinadas letras que não são tão fáceis de ser compreendidas, né? Então por isso que a gente pede, de preferência, utilize caneta azul, caneta preta, ao invés do lápis, porque às vezes o lápis é muito fraquinho, aí na hora de tirar foto da atividade fica meio que ilegível, dificultando então a nossa vida, né? Caso você tenha possibilidade, você pode fazer essas atividades digitar no Word e encaminhar também, né? Como que vocês deverão fazer a entrega dessas atividades, né? Então vamos lá, importante isso daqui, ó. Estudantes que possuem acesso à internet, vocês podem então fazer a foto dessa atividade, como eu falei, e enviar o arquivo tanto pelo WhatsApp quanto para o e-mail aqui do professor Gerson, né? Só que nunca se esqueçam de colocar o nome de vocês e a turma, porque nós não possuímos aí uma bolinha de cristal e não somos obrigados a adivinhar de quem que é aquela atividade, né? Para encaminhar pelo WhatsApp, vocês podem encaminhar no número 992361041. Este é o número para vocês encaminharem, mas eu particularmente prefiro que vocês encaminhem no e-mail, porque o e-mail tem um espaço maior e as atividades ficam lá registradas, né? O meu e-mail é gerson.souza@edu.mt.gov.br. Os estudantes que não possuem acesso à internet, que estão totalmente no modo offline, estudando absolutamente pelo livro e fazendo as atividades no caderno, nessa folha em branco, como eu indiquei para vocês, deverão entregar as atividades pessoalmente na escola Padre Ernesto. Ou então pedir para que alguém de sua confiança, seu pai, o vizinho, o tio, entregue na escola essa atividade no prazo máximo de 9 de julho de 2021. Ah, professor, mas eu terminei todas as atividades antes do prazo. Posso entregar antes disso? Pode, claro. Mas o prazo máximo para que vocês entreguem a atividade aí desse sexto bimestre, que termina lá em julho, será no dia 9. Ok, galera? Eu espero que em breve eu possa estar com vocês para nos conhecermos e poder dar aquele abraço caloroso e aproveitar cada vez mais, especialmente depois dessa pandemia aqui que está nos distanciando. Eu espero ver vocês em breve. Estudem com bastante carinho e vai um abraço do professor Gerson. Valeu!